Olá a todos, o canal Palavra de Vida apresenta Aprendendo Mais, vídeo 14, 10 razões para estudar a Bíblia. Índice do estudo, item 1, Introdução. Item 2, 10 razões para estudar a Bíblia. Item 3, Conclusão. Item 4, Quadro resumo do estudo. Item 1, Introdução. Veremos neste breve estudo 10 razões pelas quais nós devemos estudar a Bíblia. Certamente há razões não contempladas aqui, mas as que vamos estudar contribuirão para entendermos melhor a importância de se estudar a Palavra de Deus. Item 2. 10 razões para estudar a Bíblia. Primeira razão, porque Jesus disse que devemos examiná-la. Jesus tinha curado o paralítico no tanque de Betesda e os judeus o perseguiam porque ele curava no sábado. Em determinado momento no qual explicava sua missão, Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Segunda razão, porque quando não conhecemos as Escrituras, estamos errando. Os saduceus eram uma seita que não criam na existência de anjos nem na ressurreição. Após questionarem Jesus sobre o assunto, ele lhes disse: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, versículos 29 e 30. Observe que nesses versículos, nessa resposta de Jesus, ele enfatizou a doutrina da ressurreição e ele enfatizou a existência dos anjos, que nós estudamos sobre os anjos na parte da teologia sistemática chamada angeologia ou angelologia. Terceira razão, porque as Escrituras são o poder de Deus para a salvação. Escrevendo aos cristãos em Roma, Paulo disse: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos capítulo 1, versículo 16. Observação: a Igreja de Cristo é formada por todos aqueles que creem nele, quer sejam judeus ou gregos. Nesse caso, os gregos representam os gentios. Quarta razão, porque devemos tê-la como nossa única regra de fé. Os cristãos bereanos ouviram as palavras de Paulo, mas conferiram nas Escrituras. O texto bíblico diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Atos capítulo 17, versículos 11 e 12. Aqui nós vemos a fé gerada pela confiança na palavra de Deus. Eles ouviram Paulo pregar, os bereanos ouviam Paulo pregar e eles conferiam nas Escrituras para ver se as coisas eram daquele jeito. E isso nós devemos fazer também. Hoje, quando nós ouvimos uma mensagem, quando nós ouvimos uma pregação, nós temos que ver se as coisas estão de acordo com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é a nossa regra de fé, ela é o nosso referencial. Quinta razão, porque o seu conhecimento nos protege contra falsos ensinos. Desde a igreja primitiva, os apóstolos se deparavam com falsos mestres que deturpavam a mensagem do Evangelho. Escrevendo a Timóteo, Paulo nos adverte que nos últimos tempos os falsos ensinos também estariam presentes. O texto bíblico diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Sexta razão, porque somente seremos obreiros aprovados se a manejarmos bem.
Escrevendo a Timóteo, Paulo diz que o obreiro aprovado maneja bem a palavra da verdade. Para isso é preciso estudá-la e conhecê-la. O texto bíblico diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Sétima razão: porque eu preciso aprender para ensinar aos outros. Vamos ler o texto da grande comissão encontrado no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20. O texto bíblico diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Então aqui nós vemos que os discípulos aprenderam do Senhor Jesus e agora eles ensinariam. Vejamos agora o que Paulo disse a Timóteo em sua segunda epístola. O texto bíblico diz assim: e o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 2. Olha que interessante esse versículo. Aquilo que Timóteo ouviu a respeito de Paulo era para ele transmitir, para ele ensinar para homens fiéis e idôneos, e esses homens instruiriam a outros. Ou seja, é uma cadeia, você vai aprendendo, até o momento que você vai poder também ensinar, e aquele outro a quem você vai ensinar também vai aprendendo, até ele poder ensinar a outro, e assim nós vamos preparando os obreiros para servir a Deus, para fazer a obra de Deus, tendo conhecimento da palavra, tendo condições de levar a palavra com substância, levando a sã doutrina da palavra de Deus, o poder de Deus, que é o Evangelho, conforme disse Paulo. Observação: esse versículo está muito relacionado ao discipulado. Oitava razão: porque poderei demonstrar o meu amor a Jesus conhecendo a sua palavra e guardando-a. Jesus disse aos seus discípulos: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21. Nona razão: porque me ensina, exorta e me prepara para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Décima razão: para não perecer por falta de conhecimento. O profeta Oséias falava a respeito da corrupção espiritual do povo de Israel. Exerceu seu ministério no reino do norte, o qual recebe também o nome de Efraim. Até o sacerdote estava se esquecendo da palavra de Deus. O texto bíblico diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Oséias capítulo 4, versículo 6. O sacerdote que tinha responsabilidade de ensinar a lei de Deus, a palavra de Deus, ele estava deixando a palavra de Deus de lado, ele estava rejeitando o conhecimento, ele não estava ensinando o povo e o povo estava sendo destruído porque lhe faltava o conhecimento da palavra de Deus. O povo estava se corrompendo no pecado porque lhe faltava o conhecimento da palavra de Deus, porque o sacerdote não estava ensinando a palavra de Deus ao povo. Item 3, conclusão. É importante entendermos que a palavra de Deus é o rico tesouro espiritual que Deus nos deixou e que por meio dela conhecemos o caráter de Deus, o seu amor por nós e o plano da salvação que foi consumado na cruz do Calvário com a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo.
Morte vicária, porque foi substitutiva, uma vez que ele morreu em nosso lugar, e expiatória, porque um preço foi pago, e o preço foi o seu sofrimento e o seu sangue derramado na cruz. Concluo esse estudo lembrando do que disse o profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Oséias capítulo 6, versículo 3. E nós faremos isso conhecendo a palavra de Deus. Quanto mais nós conhecermos a palavra de Deus, mais nós conheceremos o Deus da palavra. Item 4, quadro resumo do estudo, 10 razões para estudar a Bíblia. Primeira, porque Jesus disse que devemos examiná-la. Segunda, porque quando não conhecemos as Escrituras, estamos errando. Foi o que Jesus disse para os saduceus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Terceira, porque as Escrituras são o poder de Deus para a salvação. Paulo escreveu aos cristãos romanos. Quarta, porque devemos tê-la como a nossa única regra de fé. Os bereanos examinavam as Escrituras para conferir se as coisas que Paulo dizia eram exatamente assim. Quinta razão, porque o seu conhecimento nos protege contra os falsos ensinos, contra as doutrinas enganadoras. Sexta, porque somente seremos obreiros aprovados se a manejarmos bem. Foi o que Paulo disse a Timóteo. Sétima razão, porque eu preciso aprender para ensinar aos outros. Nós lemos o texto da Grande Comissão e o que Paulo disse a Timóteo. Esse assunto está muito relacionado ao discipulado. Para que eu possa ensinar, eu preciso saber. Oitava razão, porque poderei demonstrar o meu amor a Jesus, conhecendo e guardando os seus mandamentos. Jesus disse em João capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Nona razão, porque me ensina, exorta e me prepara para toda boa obra. Paulo diz que toda a Escritura é divinamente inspirada, fiel e digna de toda aceitação. Décima razão, para não perecer por falta de conhecimento. Efraim pereceu porque lhe faltou o conhecimento da palavra de Deus. Lembrando, o reino do norte também é chamado de Israel ou Efraim. O canal Palavra de Vida apresentou Aprendendo Mais, vídeo 14. 10 razões para estudar a Bíblia. Desejo que Deus abençoe a todos abundantemente, em nome do Senhor Jesus Cristo.